Pessoal, meu nome é Fábio Guimarães. Hoje eu vou passar uma dica aí de pão de trança doce, né? Bem simples. O que nós vamos precisar? 1 kg de farinha de trigo. Farinha de trigo minha aqui é farinha de cesta básica, viu? Não vem achar falar que farinha de trigo tem que ser boa, não sei o que, é conversa. 1 xícara de açúcar, pode ser refinado cristal, 1 xícara de leite, 1 xícara de água, 2 colheres grandes de margarina, 3 ovos inteiros, 1 colher rasa de sal e fermento. O fermento eu uso o fermento seco, né? Porque eu acho que é mais fácil você estar comprando e estar armazenando, né? Então quando é fermento fresco você tem que hidratar ele. Como que você faz? Você vai pegar 1 xícara de água morna, temperatura aí de mamadeira. Como que eu faço para saber a temperatura da água? Pega 1 colher de metal, coloca dentro, coloca na pele. Está a temperatura boa. Mais ou menos 30 segundos no micro-ondas. 1 xícara de água. Pode pôr o fermento. Para ele hidratar. Vamos colocar açúcar. Primeiro vamos colocar a farinha de trigo. Vou colocar só um pouco só. 2 colheres. 1, 2. 2 colheres de farinha de trigo. E 2 colherzinhas dessas de café de açúcar. Não pode pôr muito açúcar, senão mata o fermento. Agora é só mexer um pouco para ele misturar. E deixar descansando por 30 minutos. Rapidinho você vai ver que ele já ativou o fermento, né? Já fermentou. Aí você pode fazer a sua massa sem medo dela não crescer. Ela vai ter uma facilidade maior para crescer, porque você já ativou o fermento. Certo? Aqui eu já misturei. Quando se trata de massa de pão, todas as etapas você tem que trabalhar com ela tampada. Então você tampa, vamos esperar meia hora. Bom, nosso fermento aí já se passaram meia hora. Dá uma olhada como ficou. Ó. Tá vendo? Fermentou. O fermento está ativado. Então agora você pode colocar o restante dos ingredientes. Vamos lá, sequência. Farinha de trigo. Pode colocar quase todo o pacote. Aqui, ó. Vou deixar um pouco para ir juntando conforme necessário. Já podemos colocar também o açúcar. O leite. O leite eu tenho uma dica legal aqui para vocês. Já que nós estamos fazendo pão doce, você pode colocar umas gotinhas de baunilha no leite. Ele dá um cheirinho todo especial no pão. Leite. Margarina. Os 3 ovos. O sal. 1 colher rasa de sal. Fábio, como que eu sei quando que é 1 colher rasa de sal? Você pega o sal com 1 colher e passa as costas da faca na colher. Tá vendo? O que sobrou de sal significa que é 1 colher rasa de sal. Esvaziar a bancada. Minha bancada já está limpa, tá? E na hora de pôr a mão na massa, não tem jeito. Usar a bancada. Pode misturar tudo. Depois que você fizer essa massa aqui, você trabalhar com ela, não tem necessidade de deixar ela descansando, porque esse serviço já foi feito na fermentação ali, né, na hidratação do fermento. Então você já pode preparar e já modelar ela conforme o pão que você quer fazer.
Vamos fazer o pão doce, né? Uma trança. O pessoal fala, você já ouviu muito falar aí de adicionar a farinha de trigo até a massa descolar da mão, né? Isso aí é interessante, porque o pessoal acha que tem que colocar um monte de farinha, descolou da mão já tá bom. Não é bem assim. Sua massa vai ficar dura, vai ficar seca, vai dar trabalho para você. Tá, então como que é? O negócio de descolar da mão é o mínimo de farinha que você puder colocar para ele descolar da mão. Entendeu? Por exemplo, minha massa aqui ela tá mole, ó. Certo? Só que eu não posso colocar um monte de farinha aqui, senão depois ela vai ficar ressecada. Então vai colocando aos poucos. E já pode colocar ela na bancada. Aí vamos trabalhar com ela, com essa massa aqui. Sovar. Quanto mais você sovar, mais lisa ela vai ficar. É um pão lisinho, fácil de trabalhar e fofinho. A farinha de trigo, ela contém glúten. O glúten não faz mal para as pessoas. Algumas pessoas têm alergia a glúten, mas no geral, o glúten não faz mal. O que é o glúten na farinha? O glúten, ele faz com que a massa fique fofinha e ela cresça bem. Por quê? Porque quando você sova a massa, você ativa o glúten. O glúten faz com que a massa fique elástica. E essa elasticidade da massa faz com que o fermento não fuja da massa. Se você for fazer esse pão aqui sem sovar, na hora do fermento fermentar, o vapor, os gases do fermento vão fugir e teu pão não vai crescer. Se você ativar o glúten, o fermento não foge, teu pão vai ficar bem fofinho. Então vamos sovar. Pode ver, ó, adicionei farinha bem pouquinho. Não adianta colocar muita farinha. Ainda está grudando um pouco na bancada. Vou colocar um pouco de farinha. Eu vou cilindrar. Vou aproveitar que eu tenho cilindro em casa. Se você não tiver, não precisa.
Bom, pessoal, essa minha receita aí, ó, quase foi toda a farinha, tá vendo? Sobrou só um pouquinho de nada, tá? Agora fazer a trança. Fazer a trança do pão doce, muito fácil, tá? Eu vou eliminar aqui a borda. Vamos tirar a tira. A marca aqui é do cilindro. Fiz 4 tiras, como vocês podem estar observando aí. Se quiser fazer sua trança com apenas 3 tiras, normal. Vamos lá. Trançar, todo mundo sabe trançar, né? Aqui, ó. Vai tentando deixar todos da mesma espessura, para ele crescer bonito. Aí vai depender do tamanho da tua forma aí, para você cortar. Cortar aqui e aqui. Aqui. Nossa, Fábio, ficou pequeno. Ficou pequeno, não é assim mesmo, tá? Agora essa outra metade, é praticamente metade da massa aqui agora. Eu vou fazer, não vou fazer trança não. Vou fazer pão. Vou modelar ele com tipo pão caseiro. Vou esticar no cilindro. E o resto da massa. Vou fazer mais 2 pão, tipo pão caseiro. Enrolar ele. Aí. Colocar para crescer por 3 horas. Vamos cobrir com plástico e esperar crescer por 3 horas. Bom, pessoal, enquanto isso a massa está crescendo, vamos adiantar o recheio de cima, que é o creme de confeiteiro. O que nós vamos precisar? Precisar de 3 gemas de ovo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de amido de milho, 1 colher de farinha de trigo, 3 xícaras de leite, 1 colher de margarina e 1 colher de baunilha, essência de baunilha. Ficou cheiroso, hein?
Tá prontinho, pessoal. E aí, pessoal, a massa já cresceu, já se passaram 3 horas. O que nós vamos fazer aqui? Com a ajuda de uma navalha aqui, eu vou rasgar o pão. Só o pão, tá? A trança não. Aqui, ó. Certo? Agora, com o pincel, eu vou pincelar gema de ovo. Peguei uma gema de ovo, bati com um pouquinho de água para ficar mais molinho. Pincelar. Você viu como cresceu bem? Deixei só 3 horas, só fermentando. Já foi o suficiente. A massa está bem fofinha, não está a massa ressecada. Pincelar também o pão, que só um pão só que eu vou pincelar, porque estou fazendo a trança de trança doce, o pão doce e o outro pão lá, vou deixar pão tipo pão feito em casa, né? E a massa, se você for ver bem, os ingredientes da massa são o mesmo. O pão caseiro e a trança. A diferença é o que você adiciona depois. Porque não adianta você falar, vou fazer um pão doce e colocar um monte de açúcar na massa. Não adianta. O teu pão não vai crescer. Aí pincelei o ovo. O creme de confeiteiro, eu não tenho a manga, né? Manga de confeiteiro. Então eu vou usar um saquinho mesmo comum. Cortar o bico dele. Você pode usar esse saquinho de leite, o próprio saquinho da farinha de trigo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o creme de confeiteiro nesses rasgos da Gillette aqui, ó. Na trança, eu vou seguir o formato da trança, aqui, ó. Prontinho, só levar ao forno. Se eu consigo pegar a câmera aqui. Vamos abrir o forno. O forno, ele não precisa ser pré-aquecido, tá? Você pode ligar ele no momento que você for por passar. Por aqui a 180 graus. Por volta de 60 minutos. Dentro do forno, não sei se dá pra vocês enxergar. Deixa eu acender a luz. Eu coloquei uma tigelinha com água, ó. Tá vendo? Porque eu gosto de manter a umidade dentro do forno. Vamos lá pegar o nosso pão. E vamos pôr para assar. Vai ser por volta aí de
Meu forno aqui, ele vai demorar 1 hora mais ou menos, tá? Vai depender muito do forno de cada um. Então, vamos lá, vamos ver que horas que é agora. 5h49. Vamos aguardar. Bom, pessoal, já se passaram aí um pouco mais de 1 hora. O pão já está assado. Vamos retirar do forno. Desligar. Tá vendo? Ver se eu consigo pegar aqui com uma mão só. Aí, trança, pão doce e pão caseiro. Agora vamos invernizar o pão. Vou colocar a câmera aqui. O que é invernizar o pão? Invernizar o pão é passar um açúcar derretido no fogo aqui sobre o pão. O pessoal fala invernizar porque na padaria eles falam assim. Pra dar aquele brilho, né? Você vai lá comprar na prateleira, lá tá todo bonito, cheio de brilho. Seria isso aqui. Bom, pessoal. Prontinho nosso pão. Esperar esfriar um pouco. Poder cortar. Senão ele abaixa.